REC. Pronto. Boa tarde. Dia 6 de abril. Aula de Histologia Geral para Ciências Biológicas. Aqui a gente tem as turmas 12A e 20A. Hoje nós vamos falar de epitelial de revestimento. Já fiz uma introdução semana passada e agora eu quero mostrar para vocês o caminho das pedras, para vocês conseguirem acertar as lâminas durante as aulas e principalmente lá na hora da prova. Então hoje eu preciso que vocês tenham muita atenção nos critérios que a gente usa, e são critérios que a gente chama de diagnósticos. O que é um critério de diagnóstico? Eu quero que você guarde na sua cabeça formas de você olhar uma lâmina que for apresentada para você na minha prova, e quem sabe no futuro, se você for trabalhar com alguma coisa na área, né? Então você vai saber olhar a lâmina e saber identificar que tipo de tecido epitelial que está ali, ou os outros tecidos, tá bom? Então vamos lá. Vou saltar uns slides aqui sobre tecido epitelial, que eu já falei na aula passada. Então, toda essa parte a gente já comentou, né? E eu parei na parte que eu estava falando sobre as características de identificação do tecido epitelial. Então, são essas aqui, ó. É isso que a gente vai ver. A forma das células, o número de camadas celulares, a presença ou ausência de queratina, a presença ou ausência de cílios, a presença ou ausência de células caliciformes. Então, qual que é o meu papel agora? É explicar para vocês item a item, tá? Então, a minha combinação agora com vocês é: não copie, fica na boa aí, espera, está sendo gravado, não é? Você pode fotografar se quiser. O resumo da aula já está lá no seu campus virtual. Se não está, vai estar amanhã, prometo, tá? Então não tem problema com isso. O mais importante é guardar as coisas que eu vou falar aqui agora, tá? São os critérios. Eu estou dando assim para vocês aquele caminho para você não errar na hora da prova e se dar bem aí, tá? Então vamos lá. A primeira é a forma da célula. Vamos lá. Bem, olhar a forma da célula é a primeira coisa, mas é uma coisa difícil. Por que é difícil você descobrir se uma célula tem uma forma A, uma forma B ou uma forma C? Por que é difícil? Porque você teria que conseguir delimitar a célula, delimitar até onde a célula vai e onde começaria a célula vizinha. Então isso é difícil. Por quê? Porque a célula ela é delimitada por uma estrutura, membrana plasmática, que é muito pequena, tem uma dimensão muito reduzida. Só para você ter uma ideia, não quero me estender nisso aí, não, mas só para vocês terem uma ideia. A gente vê no microscópio coisa da ordem de dezenas, centenas de micrômetros. Micrômetro é a milésima parte do milímetro. Tudo bem? Então, um micrômetro para você achar um micrômetro, você pega um milímetro e divide por 1000. Em outras palavras, o micrômetro está para o milímetro, assim como o milímetro está para o metro, não é isso? Pensa no metro, pensa no milímetro. Pensa no milímetro agora e divide ele em 1000. É muito pequeno. Mas existem outras medidas menores. Por exemplo, os nanômetros, que são um micrômetro. Um nanômetro está para um micrômetro, assim como um micrômetro está para um milímetro, e assim como um milímetro está para um metro. Em outras palavras, se eu pego um metro e divido em 1000, um milímetro. Se eu pego um milímetro e divido em 1000, um micrômetro. Se eu pego um micrômetro e divido em 1000, um nanômetro. Você sabe quanto a membrana plasmática tem? 60 nanômetros. Ela é muito pequena. A largura dela é muito reduzida. E o microscópio não pega. Tá certo? Então a gente não consegue ver, devido por ser muito fininho, a gente não consegue ver o limite de uma célula para outra.
Então como é que a gente resolve? Se eu estou me propondo a classificar a forma da célula para vocês. Então, existe um macete. O primeiro dos macetes que eu quero explicar para vocês é a forma da célula, o núcleo, a forma do núcleo vai refletir a forma da célula. Ou a forma da célula está refletida na forma do núcleo. Tudo bem? Tá? O núcleo é uma bolinha, não é? Mas essa bolinha, ela pode ser perfeitamente arredondada ou ela pode ser achatada. Então, células achatadas têm núcleos achatados. Células redondas, com dimensões iguais, têm núcleo redondo. Então, a primeira coisa que você vai ver é uma estrutura que é visível em todas as células, tá? Dependendo do porte, né? Mas se não tiver nessa aqui, na vizinha vai ter, que é a forma do núcleo. Olhando a forma do núcleo, você vai poder dizer sobre a forma da célula. Combinado? Então vamos lá. Olha, imagina uma célula achatada, fácil de guardar. Sabe aqueles bloquetes que o pessoal usa para colocar na rua? Aqueles bloquetes, tem um asfalto, tem uns paralelepípedos que são pedras, e tem uns bloquetes que eles são assim, né? Vamos colocando um e o outro. Então imagina, esse bloquete, ele é uma estrutura achatada. Concorda comigo? Ele é achatado, ou seja, ele tem uma dimensão maior assim, de comprido, achatado, do que para cima, não é? Ele é mais largo do que alto, isso que eu quero dizer, tá? Algumas células são assim, são achatadas. Por que eu estou falando de bloquete? Poderia usar uma outra imagem, concorda comigo? Mas olha que legal, como é que fica mais fácil. O bloquete é usado para fazer o quê? A pavimentação da rua, o pavimento. Então, como é que você chama essas células? Células que são achatadas assim, a gente vai chamar de pavimentosas, tá? Elas vão ter um núcleo achatado. Então, imagina, olha aqui, eu tenho um tecido. Esse tecido que está aqui é um conjuntivo, tá bom? Um corte de conjuntivo. Vamos aprender sobre ele depois. Contei na aula passada que o epitélio reveste sempre, ele vai sempre revestir o conjuntivo. Por quê? Por que isso? Porque o alimento com o epitélio, lembra que eu contei para vocês que o epitélio não é inervado nem vascularizado? E que a vascularização e inervação do epitélio vem do conjuntivo? Lembra disso? Tá? Então o que acontece? O epitélio está aqui, aqui, a célula do epitélio está aqui em cima, olha, em cima do conjuntivo. Lembra que eu contei para vocês que separando o epitélio do conjuntivo tem uma membrana que prende o epitélio no conjuntivo e ao mesmo tempo controla a transferência de substâncias de um para o outro e do outro para um? Que essa membrana a gente chama membrana basal. Fácil de guardar, não é? Tudo bem? Então imagina, eu tenho um epitélio aqui e o núcleo dele está assim, deitado, tá? Núcleo deitado. Quando o núcleo estiver deitado, significa que a dimensão, vou entrar para o meu paralelepípedo de novo, o núcleo dele estaria deitado aqui, concorda? Tá? Por quê? Porque essa dimensão aqui, a largura é maior que a altura. Tudo bem? Então o núcleo vai ficar deitadinho, refletindo a forma da célula. A célula não tem largura maior que a altura? O núcleo deitadinho, ele está o quê? No formato da célula, que é mais larga do que alta. Então toda vez que você vê o núcleo deitado, pensa, essa célula ela é mais larga do que alta. É uma célula pavimentosa. Ok? Lembra de pavimento, lembra do paralelepípedo, tá bom? Tudo bem? Tá? Guardou? Essa é a primeira. Tá? E quando a célula tem todas as dimensões iguais, um cubo, tentar fazer aqui uma coisa mais parecida possível com um cubo. Cubo é aquela coisa que a gente tenta desenhar e quase nunca dá certo, né? Já viu? Tem tudo para dar certo. Tá vendo? Ele ficou meio magrinho aqui atrás. Tá? Tudo bem? Então, o cubo,
esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, não é? Os quatro lados são iguais. Um quadrado. Bem, se todos os lados são iguais, o núcleo vai refletir esse formato, vai ser arredondado. Então você vai ter aqui uma bolinha achatada. Opa, mas essa bolinha está achatada, mas está deitada, concorda comigo? Quando você olha, como é que você pode saber se ela está deitada? Você vai falar assim, ah, mas a lâmina está assim. Se eu puser a lâmina assim, ó, ela não vai estar deitada, ela vai estar em pé, concorda comigo? Tá? Então a gente já vai combinar o seguinte: na hora de colocar a lâmina, a gente sempre vai procurar colocar o epitélio assim, ó, na forma de estar deitado. Como é que eu sei então? Onde está o epitélio? Vocês vão ter que saber identificar. Mas o epitélio, ele fica sempre no limite. Então você vai olhar a lâmina, vai procurar o epitélio aqui no meio? Não. Você vai procurar o epitélio no limite da lâmina, é em cima ou é embaixo. E aí você vai colocar de forma que o epitélio esteja de comprido. Tá certo na lâmina. Tá? Bem, então assim a gente não vai usar, tá? A gente vai procurar estar sempre desse jeito. Aí se você olhar, o núcleo está deitado em relação à superfície. Concorda comigo? Ou em relação ao conjuntivo. Não é? Ele está deitado, olha, ele está deitado. Ele está numa disposição paralela, não é? O núcleo está numa disposição paralela. Olha o núcleo. Aqui. Olha o conjuntivo embaixo. Não está aqui? O núcleo está numa disposição paralela. Concorda? O núcleo está achatado, mas está deitado. Olha esse núcleo aqui. Ele é uma bola. Todas as dimensões são iguais. Ele não é achatado. Quando é assim, ó, fácil de guardar. Lembra que eu falei que isso aqui parece pavimento? Como é que eu vou guardar isso aqui, ó? Cúbico. Tecido epitelial cúbico. Tá? A célula é cúbica. Só lembrar do cúbico. Tá? Ah, mas ela fica nesse formato? Nem sempre. Ela, às vezes, na verdade verdadeira mesmo, a célula, se você soltasse ela, essa célula aqui, ela ficaria uma bolinha, com um núcleo aqui, ó. Só que quando, imagina você pegar um monte de bolinhas e pôr dentro de uma caixa e ir apertando, elas vão adquirir um formato mais quadrangular ou mais poliédrico, vamos dizer assim. Concorda comigo? Porque uma vai espremer a outra, tá? Mas ela solta, no meio de cultura, ela seria assim. No tecido a gente vê ela mais amassadinha, mas ainda assim preservando as dimensões iguais. Tudo bem, tranquilo? Então, se ela é achatada, com o núcleo achatado paralelo, tá vendo ali? Paralelo à membrana basal. A membrana basal é paralela ao conjuntivo. E ele é paralelo à superfície, tá vendo? São várias paralelas, uma da superfície, do tecido, do núcleo, da membrana basal e do conjuntivo que está embaixo. Tudo paralelo. Tudo bem? Tranquilo? Então, pavimentosa, fazendo um pavimento. Cúbica, célula de bolinha ou de bolinha meio achatada. Prismática ou colunares. Imagina uma coluna. Então imagina uma coluna agora, né? Posso apagar aqui? Não entendeu? Na mesma hora levanta a mão, tá? Não estou entendendo não. Então imagina, vamos pensar numa coluna. Então você tem lá, ó, você tem um telhado e tem uma coluna aqui, ó, segurando o telhado, tá bom? Vou fazer uma coluna bonitinha aqui. Pronto. Vamos colocar o núcleo dessa nossa coluna. Como é que ele ficaria? Ele pode ficar assim? Tem jeito, né? Ele pode ficar de bolinha? Não, porque ele ficaria amassado, ele está amassando ele. Então o que acontece? O núcleo fica assim, ó, achatado, mas em pé. Está vendo aqui, ó? Ele está achatado, mas deitado. Achatado e deitado. Esse aqui, achatado e em pé. Como é que eu vou saber? Olhando o tecido. Então eu tenho conjuntivo aqui, eu tenho o epitélio com células elevadas assim, ó. E os núcleos? Assim, ó.
Não vejo o limite da célula. O que vai acontecer? Eu só vou ver uma coisa assim, ó. Vários núcleos, todos em pezinho, numa disposição. Se aqui antes estava paralelo, aqui está o quê? Perpendicular. Então uma disposição perpendicular. Concorda comigo? Como é que eu vou olhar? Qual que é a posição? Eu olho o conjuntivo, olho a superfície e vou tentar ver que ele realmente está na forma perpendicular, tá? Então pode ser, a gente pode chamar de prismática, a gente pode chamar de colunares, ou às vezes de cilíndricas, tá? Cilíndrica, porque eu poderia, ao invés de ter uma coluna, ter um cilindro. Cilindro é uma figura geométrica assim, ó. Isso é um cilindro. Cilindro que é uma maçã embaixo ali. Então como você colocaria o núcleo? Nesse formato aqui. Tá vendo? Então a forma do núcleo reflete a forma da célula. O que você vai fazer na hora da prova e aqui, na hora do treinamento? Você vai pegar, vai olhar um tecido e vai identificá-lo para mim. Então o que você vai guardar e anotar no seu caderno, guardar na tua cabeça? As formas de identificação. Então, primeira coisa, pega a lâmina, acha o epitélio. Depois que você achou o epitélio, você vai olhar a célula e ver o núcleo. Aí você vai olhar se o núcleo está em pé, está deitado ou está de bolinha. Aí você vai dizer, ou ele é pavimentoso, ou é cilíndrico, ou é cúbico. Tá? Primeira coisa. Bem, tem um outro último aqui, ó. Epitélio de transição. Eu uso muito aqui essa denominação. Lâmina 0800. Já viu lâmina 0800? É a lâmina de graça. É a lâmina que, se cair na sua prova, que vai cair, você abre aquele sorrisão, fica super feliz. Por quê? Porque você não vai errar, porque ela é muito fácil. Ela não é igual a nada. Então, essa lâmina do epitélio de transição é uma lâmina cuja forma do núcleo se altera. Aonde que a gente tem? A gente tem ela em alguns lugares, por exemplo, no ureter, e tem também na bexiga. Aqui nós vamos ver lâmina de bexiga. É uma lâmina tão característica, é isso que eu quero dizer para vocês, que ao bater o olho nela, nas características dela, vou mostrar para vocês hoje se der tempo, você vai bater o olho nela e falar, epitélio de transição. Mas para isso, para você não errar, o que tem que fazer? Prestar atenção. Não passou um tempão arrumando esse cabelo, eu já trabalhei, né? Então, epitélio, isso é natural, essa beleza é natural, né? Então, o que acontece? Epitélio de transição, você vai bater o olho e a gente tem várias lâminas, praticamente em cada tópico, nós temos uma ou duas lâminas que eu falo que são 0800. Bateu o olho e pensa, essa aqui. Não precisa nem olhar, já sei direto o que é. Mas só sabe quem estiver prestando atenção. O professor está dando aula, o cara está babando aí, não vai saber, tá? Por isso que eu falo, insisto, na hora que eu estiver explicando, presta atenção. Poxa, eu estou doido para olhar essas lâminas logo, e passão logo, né? E o cara fica me segurando. Tenha paciência, porque é isso aqui que vai te ajudar a entender o que está rolando na lâmina lá, tá? Caiu. Acontece nas melhores famílias, né? Nas piores. Vou colocar aqui. Bem, pronto. Primeira coisa que você vai saber, olhar a forma da célula, tá? Segundo, aí vai ficando aqui, ó, por exemplo, olha, esse é o epitélio, tá vendo o conjuntivo aqui? Esse é o epitélio pavimentoso, olha, parece aqueles bloquetes de rua, olha, tá vendo? Um encaixadinho no outro. E olha o núcleo, ele tem jeito desse núcleo ficar em pé? Não tem. Tem jeito dele ficar de bolinha? Não tem. Ele vai ficar na forma da célula, deitadinho, tá? A gente vai ver uma lâmina, que é isso aqui, ó, um tecido, a parte do revestimento interno do vaso sanguíneo. Primeira lâmina que a gente vê é o endotélio, revestimento interno do vaso sanguíneo. O que acontece com essa lâmina? Aqui está cheio de sangue, tá vendo? Ó? Olha onde vai ficar a célula do revestimento interno do vaso, do endotélio. Aqui, ó. Olha uma célula, olha uma outra aqui, olha uma outra, olha uma outra. Essa célula fica como se fosse um ovo frito. Assim, ó. Imagina um ovo frito. Visto de lado. Complicou, né? Um ovo frito, tudo bem, mas o ovo frito visto de lado, complicou. Desenho do ovo frito visto de lado.
assim, aqui a gema continua. Concorda? Tá? Essas células são assim. Aí o que acontece? Vem outra aqui, vem outra aqui, vem outra aqui, vem outra aqui. Tá vendo? Fiz um vaso. O que acontece? A gente não vê esse citoplasma, porque está muito amassadinho. E como eu falei, a membrana plasmática é muito fininha. A gente vai ver as células fazendo uma protuberância para dentro. Ó. Então você olha na parede, no limite do vaso, e vai ver essas células aqui, todas achatadinhas. Então, pavimentosas, tá? Bem, tranquilo? Olha agora o cúbico, tá vendo? Ó, é uma bolinha. Por quê? Porque as dimensões são parecidas, tá vendo? Esse aqui é um do rim. Olha lá, ó. Olha como é que é. A gente olhou, o que você tem? Ó? Olha, só bolinhas. Só bolinhas, tá vendo? Ó? Só bolinhas. Então é um tecido epitelial e o núcleo é de bolinha. Por quê? Porque aqui as 4 dimensões são aproximadamente iguais. Bem, e o colunar? Olha esse aqui, ó, um epitélio respiratório. Olha, então você tem as células do epitélio alongadas, tá vendo? Alongadas com o núcleo também alongado, em pé, o núcleo está em pé. Aí como é que eu vou saber? A superfície aqui, ó. Viu? Lembra que eu falei que o epitélio está sempre na superfície? Então você olha a superfície, está lá o epitélio logo abaixo. E embaixo dele, isso aqui é tudo conjuntivo, ó. Não nos interessa agora, vai interessar só aqui em cima. Está vendo, ó? Todas as células aqui, ó. Poxa, mas tem uma célulazinha aqui. Isso vai acontecer na lâmina de vocês. Tem uma intrusa numa posição esquisita. Isso aqui, na verdade, é uma célula que está infiltrando aqui, tá? Ou poderia ser uma célula que está em crescimento, alguma coisa assim. Mas você vai olhar pela maioria. Se você consegue ver ali 100 núcleos, todos em pezinho, e uma meio estranho aqui, não preocupa com esse 1 não. Ele não vai mudar a classificação do epitélio por causa desse 1. Combinado? Tá? Mas na dúvida, chama o G. Viram a diferença? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Dá, né? Dá para se virar com isso aí, né? Bem, agora a coisa mais tranquila. Eu olhei o núcleo, a forma do núcleo. Identifiquei se era cúbico, se era prismático ou se era pavimentoso. E quantos núcleos eu tenho? Eu tenho núcleos empilhados? Eu tenho várias camadas? Ou eu tenho uma camadazinha só de núcleo? Por exemplo, vamos voltar aqui para trás, ó, olha aqui, olha esse. Eu tenho várias camadas de núcleo ou uma só? Uma, concorda? Aqui é uma só. Vamos olhar o de cá, ó. Eu tenho várias camadas de núcleo ou é uma só? Uma só, porque esse aqui já é outra história, então é uma só, tá? Olha esse daqui, ó. Você tem uma camada só de núcleo ou várias camadas? Também uma só. Então, quando você tem uma camada só, a gente diz que é simples, tá? Então, olha lá. Passou, opa, era isso mesmo. Simples quando você tem uma camada só, tá vendo? Uma camada, uma camada, uma camada. Simples, tá? E quando tem mais de uma camada? Composto? Não. Estratificado, fazendo vários estratos, várias camadas. Né? Vocês têm geologia, ou pelo menos princípio de geologia? Né? Então o que? Camadas a gente chama de estratos. Tá? Então o que acontece? Aqui, quando você tiver várias camadas, é um epitélio estratificado. Olha aqui, ó, estratificado. Eu consigo, olha esse aqui que é da pele, ó. Olha aqui, ó. Uma, outra, 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 outro. Todos esses são núcleos, tá vendo? Todos esses são núcleos. E embaixo tem núcleo também, mas o tecido fica diferente. Aqui é o que? Conjuntivo. E esse com cor forte, aí é uma dica para achar o epitélio. Na lâmina, normalmente, pelo menos nas minhas lâminas, para o que me interessa, ele está numa superfície e ele tem uma coloração mais forte. Certo? Tudo bem? Ah, mas eu vi numa lâmina uma coloração mais forte interna. Se é interna, não é epitélio.
tá? Pode ser cartilagem, pode ser outra coisa. Então você vai olhar sempre na superfície. Tá vendo? Então, várias camadas, estratificado. 2 critérios, não é? Lembra dos critérios? Vou voltar lá um monte, hein? Olha lá, ó. Aqui. Forma das células é o núcleo. Número de camadas é o núcleo. Porque eu vou olhar se estão empilhados, tem uma camada só. Esses 3, queratina, cílios e células caliciformes, é muito específico. Então ele não é difícil de guardar. Quer ver? Ó? Vamos lá. Queratina, tá? Queratina, quem se lembra da queratina? Queratina é uma molécula que ela faz isolamento. E ela é uma das proteínas estruturais mais importantes que a gente tem no organismo. Para você ter uma ideia, ela é a proteína mais comum que a gente tem. Então, essa queratina a gente vai ver no tecido epitelial. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não me interessa. Aqui, vou mostrar depois, tá? O de transição. E aí a gente olha direitinho na lâmina e eu explico quais são as características. Tá? Então, deixa eu voltar para a tal da queratina. O que você vai ter? Queratina, aqui a gente só vai ver numa lâmina, que é de pele. Queratina vai formar umas células mortas. Então imagina, você vai ver tecido epitelial, a pele, tá? Queratinizado. Você vai ver um monte de células aqui embaixo. E em cima você vai ver umas estruturas que muitas vezes são muito maiores do que o próprio epitélio, muito mais largas, onde você não vê células, só uma cobertura. Como é que se formou essa cobertura, que é a tal da queratina? Ela se forma assim. Ela, na pele da gente, as células vão ficando queratinizadas e depois elas morrem. E elas fazem umas escaminhas que ficam apostas, colocadas em cima do epitélio, para proteger a parte viva do epitélio. Elas já estão mortas, mas elas fazem uma barreira. A gente chama de escamas dérmicas. Então fica aquelas células mortas ali, a gente não vê mais o núcleo, porque ela morreu, ela virou um saquinho de queratina. É bem característico. Quando vocês baterem no olho, ninguém erra, tá? Ninguém vai conseguir a proeza de errar, porque ela é bem característica. Bem, a gente, quando for olhar o epitélio queratinizado, a gente vai olhar um de esôfago, que é essa parte onde eu vou deglutir o alimento, ele desce aqui para ir para o meu estômago, não é? Esses 20 centímetros que eu tenho aqui. Ó. O esôfago tem um epitélio também, só que é um epitélio não queratinizado. Por quê? Porque esse epitélio do esôfago não precisa ter toda a proteção que eu teria do lado de fora. Então ele não tem queratina. Aí quando a gente for olhar, nós vamos bater em um e em outro. Ó, as duas lâminas ao mesmo tempo. É uma dessas aqui. Ó. Então a gente olha um e olha outro. Tá? Não, acho que não é dessas não. Acho que são da semana que vem. A gente vai olhar um, vai olhar o outro. Aí você vai falar, olha, aqui tem queratina, esse não tem. Vai conferir uma lâmina em relação à outra. Tá bom? Aí esse que não tem queratina, você vai classificar como? Presta atenção. Vamos começar agora a minha insistência de todo o semestre. Preciso de nome completo. Sempre de nome completo. Tá? Epitélio são 2 tipos. Glandular e de revestimento. Quando aparecer a lâmina, e eu pedir para você classificar a lâmina ou indicar a classificação dela, se for uma prova de múltipla escolha, você vai dizer assim, ó, tecido epitelial de revestimento. Isso é a primeira coisa, tá bom? Guarda. Como você guarda o meu nome, Gé. Não é falar, ô professor, ô fulano, ô você aí. Não é, ô lindão, não é assim não, tá? É Gé Borges, tá? Igual aqui, ó, tecido epitelial de revestimento. Primeira coisa que você vai guardar. Tá? Tudo bem? Aí vem as outras classificações. A gente aprendeu o quê? Forma da célula. Concorda? Então, ó, prismático, pavimentoso, cúbico. Primeira coisa. Então, tecido epitelial de revestimento pavimentoso. Células achatadas. Estratificado. Várias camadas de células. Queratinizado. Tem queratina em cima. Tá vendo? Então, ó,
Primeira coisa que tem que guardar, o nome do tecido, tecido epitelial de revestimento. Se você colocar tecido epitelial só, eu tiro o seu ponto. Por que eu tiro? Porque tem tecido epitelial de revestimento e glandular. É epitélio, eu dou uma parte. Porque daqui a pouco, lá na prova, tem gente que faz uma lambança danada, não presta atenção, chega na hora que faz uma lambança. Epitélio ele chama de conjuntivo de epitélio, aí já começa tudo errado. Tá? Você pode fazer a lambança das lambanças. Tecido conjuntivo de revestimento. Está tudo errado. Concorda comigo? Aí eu falo isso e falo assim, a gente riu tanto durante a aula e chega na hora da prova o fulano pôs. Você acredita uma coisa dessa? A gente fala, todo mundo acha absurdo, que isso? Aí chega na hora da prova o cara põe. Então presta atenção, o nome agora é tecido epitelial de revestimento. Nós vamos falar isso várias vezes, eu não quero que participa, tá? E falar alto, aqui é falar, nem eu, gritado, para saber que você está sabendo. E quando a gente repete, guarda, tá bom? Então, tecido epitelial de revestimento, primeira coisa. Como é que é? Tecido epitelial de revestimento. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui não é igreja. Que a gente fala baixinho, porque Papai do Céu ouve se a gente falar baixinho. Eu sou meio surdo, então tem que falar alto, tá? Todo mundo falando alto. E não faz que nem aquela, né? Aquele não sabe rezar, vai na igreja a primeira vez, não sabe Ave Maria, não sabe Pai Nosso, né? Você fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Aí você, nome, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Não é assim não. É falar tudo para saber que você guardou, tá bom? Tá? Então como é que é o nome desse tecido que a gente está vendo? Tecido epitelial de revestimento. Ainda tem gente na igreja. É para gritar, tá? Guarda, lembra da raiva que vocês vão ter de mim e grita. Tá? Gritei muito com ele. Não gostava daquele cara, eu gritei muito com ele, tá bom? Ninguém precisa saber o que você gritou, tudo bem? Tá? Fala. Tecido epitelial de revestimento. Isso, mas era só dúvida. Mas gostei. Ficou bem em você. Qual é a dúvida? Não, é porque tem um pavimentoso e estratificado. Sim. Pavimentoso é achatado. É. Você olha a célula, tá achatada? Pavimentoso. Tem várias camadas de células estratificado. Então são duas coisas diferentes, tá vendo? Uma coisa e outra coisa. Ah, mas a gente vai testar isso várias vezes. Tá? E toda vez você vai ter que falar. Fala, como é que chama o tecido? Tecido epitelial de revestimento. Ficou com vergonha. Fala grosso, cara. Tecido epitelial de revestimento. Aí, pronto, é ficar rindo, não sabe se rir, se fala, vai. Deixa eu perguntar, nessa Bora. foto aí são dois tipos de formatos? Oi? Ah, aí, ó, essa é uma boa pergunta. Vocês estão vendo, algumas pessoas vão reparar que tem coisas que eu não estou falando agora, porque eu vou mostrar as lâminas depois, mas você tem razão. São dois formatos, na verdade são mais de dois. Você tem um de bolinha aqui, tem uma que vai ficando achatadinha, na verdade são dois. Pronto. Tem uma aqui, ó, que eu poderia dizer até que é alongada. Então seriam três: bolinha, alongada e achatadinha. Bem, o que você faz nesse caso? Porque a célula está sofrendo uma transição até desaparecer ali em cima, tá vendo? Aqui são células mortas. O que acontece? Por onde você vai? Lá por cima? Pelo meio? Não, você vai aqui por baixo. Se você olhar pela última camada aqui, elas são todas de bolinha, quase todas de bolinha. Então você vai dizer o quê? Tecido, desculpa, falei tudo errado, esqueçam. Vou começar tudo de novo, besteira, não falei isso. Tá? Apaga lá, tá? Você olha pela camada de cima, ela está achatada, tá? Então você vai pela camada de cima, ó. Elas estão ficando achatadas aqui? Estão. Então ele é pavimentoso. Se eu fosse pela camada de baixo, ela seria de bolinha. Concorda comigo? Aí ela seria cúbica. Esse aqui é o que? Tecido epitelial de revestimento pavimentoso, porque olha, elas estão achatadinhas. Estratificado, porque são várias camadas, tá? Queratinizado, porque tem queratina. Entendeu? Tudo bem? Então, repito. Olha pela camada, pelo extrato de células mais de cima e não do mais de baixo. Tudo bem? Está combinado isso? Certo? Bem. Agora, tem um outro tecido. Esse tecido, bem, vou contar para vocês. Eu vou falar para vocês que esse é um tecido 0800 também. Tá? Por quê? Porque é facinho de guardar. Por que é facinho de guardar? Porque só tem um. Só tem um.
nas nossas lâminas só um. É o chamado epitélio respiratório. Epitélio respiratório. Tá? Bem, ele é o quê? Ele tem cílios. Ai, como é que eu vou saber o que é o cílio? O cílio, você vai olhar, tá vendo aqui em cima? Olha, tecido epitelial. Aqui é mais rosinha, claro, conjuntivo, esqueça. Tecido epitelial, tá? Aí você vai olhar aqui, ó, olha. Vários núcleos empilhadinhos, tá vendo? Um em cima do outro. Você pensaria? Vários núcleos estratificados. Mentira. Ele é um falso estratificado. E aí a gente fala assim, ó, pseudo-estratificado. Por que ele é um falso? Tá vendo esse núcleo aqui, ó? Vou pegar aqui para mostrar. Tá vendo? O núcleo daqui de baixo, ele está pousado na membrana basal. Tá vendo esse núcleo mais de cima? Um daqui, por exemplo, daqui, ó, daqui, ele está pousado na membrana basal. Tá vendo um do meio? Também está assentado na membrana basal. Ah, Gerson, como é que eu vou saber se é estratificado ou pseudo-estratificado? É por isso que a minha lâmina 0,800. Porque só tem, toda vez que tiver cílio, é tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado. Ah, Gerson, mas é sempre assim? Não. Mas nesse caso da lâmina que vocês têm, é. Tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou jogando contra mim mesmo, não é verdade? Eu estou te dando a dica para você não errar na hora da prova. Eu estou te mostrando o caminho das pedras, para te mostrar que toda vez que aparecer o cílio, que é essa estrutura que está aqui em cima, ó, olha lá, ó, olha, tá vendo? Tá aqui dando para ver legal, não tá? Os prolongamentos aqui. E na lâmina de você, isso vai ficar até maior para a gente ver, ó. Então toda vez que você for ver cílios aí, é tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado, tá? Porque tem várias células em alturas diferentes, mas todas pousando na membrana basal. Aquele que eu contei para vocês que é o estratificado, por exemplo, esse aqui de trás, ó, o que acontece com ele? Imagina essa célula aqui, ó, essa. Ela está assentada na membrana basal? Não, ó, como é que ela está longe e tem várias embaixo dela. Então, uma forma de você saber é que quando você tem um pseudo-estratificado, você não tem uma célula exatamente uma em cima da outra, tá? Mas lá, um núcleo exatamente em cima do outro, tá? Ah, mas às vezes parece que tem um em cima do outro. Sabe por quê? É porque na realidade, você vai ver, aqui, tá vendo? Parece que tem 1, 2, 3. Na realidade, aqui é uma camada, aqui está esse núcleo estaria atrás e esse mais atrás ainda. Então, ver aqui é difícil da gente saber, tá? Então, apareceu, eu vou olhar a lâmina, olhei, tá tudo empilhado. O que você faz quando está tudo empilhado? O que você vai fazer? Está tudo empilhado. Como é que você vai saber identificar? Primeira coisa, olha se tem cílios, aquela parte de cima. Tem cílios? Tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado, ciliado, porque tem cílios. Concorda comigo? Tá? Ok? Mas falta uma classificação, não falta? O que é isso aqui, ó? Como é que você chama a forma do núcleo? Era a primeira, né? Como é que é esse núcleo aqui? Ele é comprido, ele está deitado, está em pé ou está de bolinha? Olha aqui. Está em pé. Então ele é o quê? Prismático, cilíndrico, né? Colunar, tecido epitelial de revestimento, prismático, pseudo-estratificado, ciliado, porque tem cílios. Tá? E esse aqui já tem mais uma coisa, para a gente encerrar. Aí guarda, vai, fala até guardar. Tá? Você vai guardar, não guardar não tem erro, já sai automático. Sabe aquelas coisas que a gente fez, repetiu algumas vezes e guardou? Tá? Esse é o chamado epitélio respiratório. Ele tem mais um detalhe. Tá vendo aqui, ó? E aqui? E aqui? Aqui também é difícil de ver. Na lâmina de vocês, é muito claro. Tem uns espaços em branco. E se você olhar o espaço em branco, ele é assim, ó. Parece um cálice.
Aqueles cálices de bebezinho, ele é maior aqui, menorzinho em cima e tem um pezinho. Tá? Bem, cálice, forma de cálice, célula em forma de cálice, célula caliciforme. O que essa célula faz? Produz muco. Minha tradicional, inesquecível explicação de muco. Sabe o que é muco? Meleca. Meleca é muco. Essa célula produz meleca. Tá? Ela é uma célula melecosa, produz meleca. Tudo bem? Tá? Meleca é um muco. Eu produzo meleca. Tá? Toma. A cara de nojo dela. Eu produzo meleca para quê? Para proteger as minhas vias respiratórias, para umidificar as minhas vias respiratórias. E eu tenho nas vias epitélio respiratório, não é o nome disso? Não é o nome disso? Epitélio respiratório, tá? O que acontece? Ele está do meu nariz até praticamente os meus pulmões. O que eu faço nesse epitélio respiratório? Né? Até dentro dos pulmões, lá nos bronquíolos e tal, né? O que eu faço? Eu produzo meleca nele. Para quê? Para umidificar o ar que está entrando e para, ao mesmo tempo, proteger. E eu tenho cílios. Para que tem cílios aí, hein? Quem sabe? Não, deixa de ser chique, já matou minha brincadeira. Para empurrar a meleca, empurrando as partículas. Então imagina, estou aqui escrevendo no quadro. Entra uma partícula de giz, gruda na meleca do nariz, e aí o que acontece? Os cílios batem essa meleca para baixo, para baixo, para baixo, chega aqui na garganta, eu engulo a meleca e vai para o meu esôfago, vai para o meu estômago e lá é digerido. E embaixo, abaixo aqui do meu esôfago, da entrada aqui, da epiglote, bato para cima. Os cílios aqui batem para baixo e aqui batem para cima. Imagina uma partícula muito levinha. Entrou, foi flutuando, passou pelo meu nariz, chegou lá na nasofaringe, entrou, continuou flutuando, foi indo, entrou na minha traqueia, entrou lá nos brônquios. Aí o que aconteceu? Uma hora ela vai pesar, uma hora ela vai se chocar com algum lugar. Na hora que ela se chocou, nessa partícula tinha algumas bactérias, inclusive. Na hora que ela se chocou lá na parede, grudou na meleca. Aí o que faz? Bate a meleca para cima com ela. E aí eu engulo a meleca. Essa meleca que a gente produz quando a gente está, esse muco, vamos falar bonitinho, né? Esse muco polissacarídeos, né? Que a gente produz quando a gente está gripado, é porque, e que sai, é porque escorre o nariz, é porque a gente está produzindo muito, porque teve alguma infecção, alguma coisa que está atrapalhando, né? Então a gente, como para tentar combater essa infecção, a gente produz mais muco, certo? Então, com essa explicação fica fácil. Vamos repetir o nome desse epitélio, que é o epitélio respiratório. Fala aí, todo mundo. Ainda tem gente rezando e tem gente falando. Fala aí, vai. De novo, alto. Tecido epitelial. Calma, depois. O que eu olho? Forma da célula. Prismático, vamos no prismático. Tecido epitelial de revestimento prismático. Ciliado com células caliciformes. Vamos lá, para guardar. Mais uma vez, alto. Quem não falou, estou de olho, hein? Vai. 1, 2 e vai. Tecido epitelial de revestimento prismático, pseudo-plastificado e caliciforme. Sabe o que deu errado? Porque ela não falou. Ela não quis falar. Tá? Por isso ficou baixinho assim. Próxima vez ajuda a gente. Tudo bem? Guarda isso. É uma lâmina 0800. Tem várias células empilhadas. Olha os cílios. Tem cílios? É isso aí que vocês já falaram. Tá a resposta. Tudo bem? Tá? Tranquilo, né? Opa. Eu vou conversar depois sobre a de transição. É o da bexiga.
certo? Epitélio de transição, que a célula muda o formato e o núcleo muda junto, tá? Depois a gente vai aprender sobre isso. Deixa ele quietinho aqui, ó. Deixa ele quietinho, tá? Tudo bem? Que é aquela outra lâmina 0800. Então vamos lá, ó. Forma das células. Ou é pavimentoso, ou é cúbico, ou é prismático, ou é 0800. Transição. Tá? Número de camadas é simples e estratificado. Aqui faltou um quadradinho. Qual quadradinho que faltou? Pseudo estratificado. Queratina, queratinizado e não queratinizado. Ô Gé, se o epitélio é não queratinizado eu preciso pôr? Não. Epitélio, tecido epitelial de revestimento, estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Não precisa do não queratinizado, é só omitir. Tudo bem? Omite, a gente já sabe que não tem. Cílios, ele é ciliado ou não ciliado. Quando não for ciliado, também não precisa escrever. Células caliciformes, tem com células caliciformes e não tem. Não tem célula caliciforme, eu preciso colocar sem células caliciformes? Não precisa, é só omitir. Tudo bem? Eu vou ter dificuldade para ver essas células caliciformes. Duvido, é muito fácil. Tá? Na hora que a gente for ver a lâmina, que é a partir de agora, a gente vai começar a ver. Tudo bem? Tranquilo? Eu paro aqui e nós vamos começar a brincar com os microscópios. Tá? Vamos lá? Eu vou agora passar para a parte seguinte, que é assim, ó. Olha aqui, ó. Repare. Eu tenho aqui os atlas, que estão lá também. O que é o atlas? O atlas foi produzido pela professora Maria Raquel e pelo professor Zé Rafael. São dois professores também da matéria. Olha lá, ó. A Cristina também. Ó. Foi um projeto feito na UFLA que foi eu que coordenei esse projeto, que é a produção de material didático pelos professores. Então tem vários professores, já tem alguns anos isso, mas tem vários professores de várias áreas que fizeram atlas, fizeram material para as aulas. E tem esse atlas que a gente usa até hoje. Tá? Esse atlas está lá no campo virtual para vocês estudarem. O que acontece no atlas? É uma explicação da lâmina. Por isso que é importante ver o atlas. Tudo bem? Então, aí eu faço o quê? Expliquei a matéria e agora eu vou explicar lâmina por lâmina. Eu explico uma, você olha. Eu explico outra, você olha. E assim sucessivamente, tá? Eu vou começar então, ó. Olha aqui, ó. Qual que é a primeira? 43. 43. Vou para ela, tá? Vou para ela. Por algum motivo eu perdi. Isso aqui é uma apresentação de PowerPoint. Eu só tenho um PDF desse aqui específico, tá? Então eu vou para 43 e está aqui, ó. Opa, não faça isso. Judia do pobre. Olha o professor que está arrastando aí, ó. Professor, oi. a gente achou a lâmina no... Aí, tá vendo? Isso acontece. É da sua caixa? Olha o número dela. Se for da sua caixa, está de volta. Bem, gente. Lâmina 43. É um feixe vasto nervoso. O que você vai olhar aqui? Você tem nervos e vasos. O que interessa são os vasos. Então, toda vez que você for olhar, você começa como? Como é que faz? Me ajuda aí, vamos lá. Quem começa a me explicar como é que usa isso aqui? Primeira coisa, tira da caixa, pega um só, liga, vê se está funcionando, tá? Olha a luz, acerta a luminosidade dele, tudo bem? Aí sim, olha se tem alguma lâmina, confere a caixa de lâmina, laminado, tudo bem? Então a primeira coisa. Põe o microscópio no meio dos dois e olhem. Põe o microscópio no meio dos dois e dá um quarto de volta aqui, ó. Só isso, ó. Só um pouquinho. Quando você der um quarto de volta aqui, ó, só isso, ele vai mexer. Então o microscópio pode ficar no meio. Você não precisa ficar sentando no colo do seu colega, nem ele sentando no seu colo. Põe o microscópio no meio, quero ver. Agora você veja.
e assim sucessivamente. Ah, então tem uma outra coisa. Quando você tirar o microscópio lá de dentro, antes de ver até se a luz está funcionando, veja se isso aqui não está solto, frouxo. Porque o aluno, se ele ficar solto, ele cai, pode quebrar. E aí o prejuízo é grande. Tá? Quem vai pagar é quem quebrou, é claro. Então o que você faz? Olha se ele está firme. Aqui, ó. Está firme? Você dá um quarto de volta. E faz assim. Para vocês olharem. Detalhe, todo mundo olhando, gente, por favor. Tá? Me ajudem aí. Porque quem não está olhando, daqui a pouco eu tenho que repetir. Aí a pessoa vai e pergunta a mesma coisa que eu falo aqui na frente porque ela não estava olhando. Então, tenha consideração comigo e preste atenção. Tá? Olha aqui, ó. Você vai ter aqui uma seta em uma só das populares. Por que não tem nas duas, professor? Professor, porque você teria uma apontando para um lado, outra para o outro. Concorda comigo? Então você só tem numa. Aí o que acontece? Imagina, Gé, olha aqui para mim se essa é uma célula caliciforme. Aí eu chego, pego aqui e olho. Tá vendo? Isso é para mim também, do lado de cá. Aí eu olho e faço, está aqui, ó, a célula caliciforme. Pus na ponta da seta. Aí você vira e faz assim, ó. Oh, beleza. Então deixa eu ver. O que você fez? Tirou a seta de lugar. Aí não adianta. Então tudo que você for mostrar, ou que eu for mostrar para você, o que acontece? A seta tem que ficar na posição que você colocou. E aí, para olhar a seta, tem que olhar com os dois olhos, tá? A gente investiu caro, pagou o dobro do preço para ter um microscópio binocular, com duas lentes. Se fosse você olhar com um olho só, eu teria comprado um que é metade do preço, é um monocular. Tá? Então tá assim, porque a visão é melhor, mas você tem que olhar com as duas lentes. Por que essa implicância do GE? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá lá, aqui, nessa posição. Aí você faz assim, ó. Vou olhar com um olho só. Deslocou para cá, concorda? Vou olhar com o outro, deslocou para cá. Então, quando você olha com um olho só, o que eu estou te mostrando